Estamos em contato com o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, Luciano Moresco, para falar conosco a respeito de eleição, para falar o que está sendo programado a respeito do futuro do CODEVAT, esse órgão tão importante aqui da nossa região, porque a eleição do CODEVAT normalmente deveria acontecer no mês de março, mas não tinha pessoas indicadas, pessoas que tinham colocado o nome à disposição para suceder o Moresco. E aí essa eleição, em princípio, fica agora para o início do mês de abril. E vamos saber do Moresco, porque parece que o próprio Moresco está cogitando a possibilidade de permanecer no cargo, então, já que não teve outra chapa inscrita. Vamos saber como é que está a situação desse conselho que é tão importante aqui no nosso Vale do Taquari e também para o Rio Grande do Sul. Obrigado por atender a Rádio Independente, Luciano Moresco, boa tarde. Boa tarde, amigos da Rádio Independente, todos os ouvintes nessa tarde de segunda-feira, nos encaminhando aí para mais um final de mês. O que dá para falar do momento atual do CODEVAT? Olha, na realidade eu vim avaliando questões particulares, questões profissionais, porque, como vocês mesmos disseram, a gente tem que entender a importância que o Conselho tem e vem tendo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, um dos conselhos mais atuantes dentre os 28 COREDs do estado do Rio Grande do Sul. O CODEVAT, como a gente costuma chamar aqui, ele sempre é citado como referência, seja na questão que envolve as consultas populares, seja em outros engajamentos, em outras discussões muito importantes. E o CODEVAT aqui no Vale, ele tem meio que uma função de uma entidade guarda-chuva. A ela aportam outras entidades, como associações de prefeitos, associações de municípios, associações de vereadores, associação vinculadas às questões rurais, os próprios sindicatos, a própria Mater, universidade, Univates, UERGS, as câmaras de indústria e comércio, a SIC Vale do Taquari, as associações comerciais das cidades, dos municípios do Vale, a questão da educação através da terceira Coordenadoria Regional de Educação, questões vinculadas à saúde pela 16ª Coordenadoria, o CONCISA. Então são diversas outras que eu acabo nem citando aqui, mas que participam do Conselho, integram o Conselho. E nós temos ao longo desses últimos anos, antes inclusive da minha participação, através da presidência da hoje nossa vice-presidente Cíntia e os que antecederam também, sempre à frente de discussões que sempre se mostraram extremamente relevantes para o Vale. E não é diferente no momento que vivemos. Nós temos questões que nos afetam diretamente. E voltando um pouquinho ao início do comentário, então, por questões pessoais e profissionais, eu vim avaliando a possibilidade de não dar sequência, porque é possível ao presidente se colocar à disposição para o segundo mandato, uma única reeleição. E nessa avaliação eu estava considerando que seria complicado permanecer nesse momento. Mas aí, através de contatos com integrantes do Conselho, alguns membros talvez vão ser substituídos também por outras questões. E a gente está trabalhando então pela permanência de mais um ciclo, com algumas alterações dentro da diretoria, sempre tentando fazer com que o Conselho represente todas as micro-regiões dentro da região maior do Vale do Taquari. Então, tentando trazer representantes de todos os segmentos da sociedade, através de suas entidades constituídas, mas que também representem as micro-regiões do Vale dentro deste Conselho, que, como eu disse, ele é plural, formado por diversas outras entidades do Vale. Essas mudanças na diretoria seriam em quais cargos? E se aí essa permanência seria em chapa única ou teria ainda uma outra chapa? Na realidade, a princípio seria o que a gente costuma chamar no meio político como chapa de situação, né? Então o CODEVAT apresentaria uma chapa de continuidade, né? Com algumas alterações, como eu falei, pessoas que já estão há mais tempo e também por outros compromissos nesse momento não pode permanecer, mas todos eles se colocando à disposição de, na medida do possível, contribuir com as questões, porque todos se envolvem nas questões regionais e mesmo não estando diretamente numa diretoria, mas sim se colocando à disposição de contribuir com isso. E também o objetivo sempre de tentar trazer outras representações que talvez até então não tenham participado,
para que a gente possa, de fato, ter essa pluralidade de participação e que a gente discuta, sim, desenvolvimento econômico, mas que a gente discuta desenvolvimento social, desenvolvimento humano, que são todas as questões. O desenvolvimento não é um fato isolado, a gente não pode discutir somente desenvolvimento econômico. As coisas estão entrelaçadas e para que uma vá bem, as outras também precisam estar juntas. Então, essa pluralidade de entidades é o que a gente busca para poder atender essas demandas maiores aí. Luciano Moresco, analisando o cenário atual, eu até em vários momentos comento aqui que as nossas entidades talvez estejam no melhor momento em termos de organização, para chegar a Porto Alegre, para fazer alguma pressão, para reivindicar e não aceitar simplesmente o que é imposto, e o maior exemplo disso é a concessão das rodovias estaduais com o governo do estado, que acabou não saindo por conta de várias lideranças, dentre elas o Luciano Moresco, bater pé e não aceitar como estava sendo proposto esse novo contrato de 30 anos, mas o que a gente percebe vamos lá, listar alguns aqui de cabeça. Ivandro Rosa, a ideia dele não era permanecer por mais um mandato à frente da SIC Vale do Taquari, mas não teve uma outra chapa, e que fez o Ivandro, foi lá, aceitou e foi para mais um mandato. A própria Cíntia Agostini, antes de você, na presidência do Codevat, também teve 2 gestões. A Antur Valles teve 2 gestões e agora saiu o atual presidente e também não tinha muita intenção de fazer o segundo mandato, agora quem assumiu foi o vice dele. Onde eu quero chegar? Estão faltando lideranças regionais que se coloquem mais à disposição, porque pelo que a gente percebe, né, você teve que fazer um esforço aí para continuar à frente do Codevat, porque sabe da importância desse conselho, desse Cored, mas também não seria a sua intenção, porque a gente sabe que esses cargos, eles todos são voluntários, né? Não se recebe para isso. O que acontece que muitas vezes a pessoa acaba tendo que assumir o compromisso de ir para mais um mandato, sendo que não tem nomes novos que aparecem? Bom, vou fazer um pequeno desabafo agora. Uma das minhas frustrações é de estar à frente de um conselho tão importante, que representa uma região tão importante economicamente e socialmente para o Estado, e ter que estar dando explicação para a CAGE, que é a Controladoria Geral do Estado, do porquê que nós gastamos R$ 1.000 e poucos para registrar uma ata de troca da diretoria no tabelionato Klein Lajeado. E por que eu digo isso, desabafo? Porque eu não tinha opção de registrar isso em outro local. O Codevat tinha sede lá e a gente fez uma mudança, teve que fazer o registro da nova diretoria, que é obrigatório por lei. E aí é um valor que vai basicamente para emolumentos do Estado. E nós, como conselho, tem que estar respondendo a um apontamento do porquê que se fez essa despesa, soa no mínimo como ridículo. Então, uma das coisas que me fez pensar muito em não continuar é dedicar tempo e energia para burocracias que são assim, até inexplicáveis. Tá? Então, isso é uma das coisas que me fez relutar, porque eu gosto de me envolver com coisas, com ações que a gente pode, ao final, dizer, podemos não ter conquistado nada, mas lutamos por algo objetivo. Como é a questão das concessões? Como foi a questão das melhorias, dos investimentos na eletrificação rural, especialmente na eletrificação rural por parte da RGE? Nós tivemos sérios problemas e a Rede Independente, se eu não me engano, transmitiu ao vivo naquele momento lá atrás, quando o pessoal de Colinas fez aquela mobilização, e nós tivemos um volume enorme de investimentos a partir do movimento, que envolveu o Ministério Público, a Assembleia. Então, isso, especialmente pessoalmente, para mim, me dá satisfação, mas para o Conselho é importante a gente se envolver com situações que alcancem um objetivo no final. Quando a gente tem que dedicar muito tempo a burocracias e explicar coisas que são simplesmente o óbvio, isso nos tira um pouco eu vou usar uma expressão mais forte, mas eu vou evitar, nos tira um pouco daquela gana, daquela vontade para a gente seguir. Mas aí a gente reflete, dá uma aliviada na tensão e avalia que tem ainda coisas para se buscar. Tem a questão das concessões, tem ainda melhorias na eletrificação que estão sendo feitas. Nós estamos com um projeto a nível de conselho que foi aprovado na última consulta popular, de 1,5 milhão, a metade disso, 780 mil, nós vamos investir através de um grande estudo que será feito pela Univates para levantar todas as possibilidades de dejetos, sejam da produção animal, da criação animal, da produção industrial, para daqui a pouco transformar através de um belo projeto em geração de energia, de biogás, que são demandas que o Vale tem, porque isso afeta a agricultura. Nós temos muita produção, por exemplo, de dejeto suíno e a gente precisa transformar um passivo ambiental num ativo econômico,
respeitando a natureza. Cada vez mais se fala do como a gente está no limiar do que a gente precisa parar com a degradação da natureza para evitar um caminho sem volta no clima mundial. Então, assim, são movimentos que nos contagiam, que nos dão essa motivação. E aí tem aqueles burocráticos que nos tiram um pouco disso, mas então a ideia é mais um período para tocar à frente esses projetos. Tem outras coisas importantes. Na concessão você fala uma coisa que é extremamente importante. Quando eu pensava ali atrás, que daqui a pouco eu tinha encerrado o meu ciclo, por outro lado, assim, mas a gente não concluiu esse processo. A gente conseguiu, de certa forma, através de um movimento importante de grandes lideranças do Vale, suspender o leilão naquele momento. Hoje nós estaríamos discutindo em 2, 3 praças aqui da região, Encantado, Cruzeiro e Boa Vista. O governo mesmo falava em valores na faixa de R$16 para cada passagem de veículo. E você imagina que as comunidades que há 23 anos pelo menos têm isenção, os que são afastados de suas sedes, têm isenção do cartão de pedágio, não teria mais isenção. Você imagina o caos que seria isso? Então, isso eu pensei, poxa vida, os meus filhos estão crescendo e isso vai afetar a vida deles por 30 anos, a vida de todos nós. Então, eu acho que também vamos seguir mais um período e tem grandes lutas para fazer. Nós já pedimos uma nova reunião com a Secretaria que cuida das concessões do Estado, nós fizemos uma lá em janeiro, estamos pedindo para retomar, porque a sugestão foi criar um grupo de trabalho que envolva entidades, Codevate, SIC Vale Taquari, Associação de Vereadores, Associação de Prefeitos, mas não num grupo muito grande, porque às vezes com muita gente a gente não consegue avançar muito e acaba tendo uma reunião para marcar a próxima. Mas um grupo de trabalho que tenha dados, que busque informações e apresente para o governo a construção de um projeto que permita os investimentos que a região precisa, mas, por outro lado, não assalte os bolsos daqueles que obrigatoriamente terão que passar por cancelas físicas. Por isso, uma das grandes vitórias que nós consideramos é ter convencido o governo definitivamente o caminho para se ter uma justiça contributiva maior é o free flow, que as pessoas paguem pelo transcurso que fizerem da rodovia, e muito mais gente vai contribuir e os valores serão mais acessíveis. Moresco, essas questões burocráticas que você citava antes, que às vezes, por certas vezes, sugam energia de você como presidente, de outras pessoas da diretoria, caberia uma outra entidade, alguém fazer essa parte? O que é o problema? Ou justamente é uma função do Codevate e faz parte de ser da diretoria cumprir com essas tarefas também? Não, está nas atribuições do Codevate, prestação de contas, isso tudo é feito. O problema é que o valor que o Estado repassa para o Conselho, para você ter uma ideia, é 22 mil por ano. 22 mil por ano para fazer a manutenção do Conselho. Pensem vocês, como é que a gente paga aluguel de uma sede, como é que a gente consegue contratar alguém para cuidar da parte administrativa, porque ela existe, tá? Tem uma série de documentos para cada projeto cadastrado, tem uma série de situações que tem que ficar. Tu precisa de alguém dedicado a isso, tá? Os cargos, como vocês disseram, são cargos voluntários, não há remuneração alguma para isso. E isso não é para enaltecer ninguém, mas são pessoas que abrem mão de parte do seu tempo, ou dedicam parte do seu tempo para algo que não vão ter retorno. Muitas pessoas não se envolvem porque não querem dedicar seu tempo, sua energia, sem ter nada em troca. Pelo menos nada pessoalmente. O que a gente tem quando se envolve em projetos como o Codevate e outras entidades é um retorno coletivo, mas nem todos nesse mundo capitalista, como e isso não é uma crítica, estão dispostos a isso. Então, só que os Codevate, os Coredes são constituídos a partir de legislação estadual e tem uma burocracia tremenda, é quase como se fosse uma secretaria de Estado a nível de burocracia, só que não tem estrutura para isso. Numa secretaria de Estado, num órgão de Estado, tu tem 7, 8, 10 assessores para tudo, e nós temos um valor por ano que é insignificante para as demandas. Por exemplo, a gente teria que poder ter recursos para contratar uma equipe de engenharia para fazer todo o estudo do projeto, das concessões. Nós não temos recursos para isso. Como é que a gente faz um enfrentamento técnico sem condições? Aí a gente vai e busca, conta com a ajuda de pessoas que têm conhecimento, mas se a gente tivesse uma estrutura maior, tá? E não tem problema nenhum fiscalização e prestação de contas, o problema não é esse. O problema é tu conseguir pessoas que se dediquem o seu conhecimento sem ganhar nada com isso. É sempre uma dificuldade. Então, afora aí o pessoal que está envolvido diretamente nas diretorias das entidades, é muito difícil. E às vezes a dificuldade de conseguir alguém para fazer a sucessão é porque os que estão dispostos a se dedicar a projetos coletivos sem benefícios particulares, de fato,
numa região se reduzem a alguns poucos. Não são muitos que estão dispostos a isso. Não é uma crítica, isso é uma constatação. Você citou a SIC através do Ivandro e outras várias entidades. Não sei como é que a gente pode melhorar isso, mas o importante é que não dá para desistir. As dificuldades estão aí para serem superadas. Luciano Moresco, já tem a data para eleição e podemos confirmar então que Luciano Moresco é sim o candidato único, pelo menos até o momento, à reeleição, a permanecer à frente do Codevate? Olha, como eu já participei de outras eleições, na época que tinha um envolvimento político, assim, a princípio, somos candidatos dentro de uma chapa de situação, de sequência da atual diretoria, com algumas alterações. Mas até o dia da eleição é possível que um outro grupo, uma outra chapa seja apresentada. Mas nós estamos trabalhando contatos com a Associação de Municípios e todos os membros do Codevate para que a gente possa, sim, compor uma chapa muito plural, que represente todas as regiões e todos os segmentos e que a gente possa seguir. E a princípio nós temos a data do dia 10 de abril, que está sendo definida agora nos próximos dias, a princípio dia 10 de abril, para não passar muito do mês de março, para que a gente possa, então, ter a Assembleia de Prestação de Contas, da apresentação das informações todas e da eleição da nova diretoria para o próximo biênio. Local e horário? Não está completamente definido, mas será na sede que temos aqui em Encantado, junto à Associação Comercial e Industrial de Encantado, e a gente está vendo o horário que seja o mais adequado para que se tenha a maior participação possível. E você fala que algumas trocas acontecerão na diretoria. A vice-presidência continua, porque talvez seria o cargo mais importante logo abaixo aí do presidente? A gente está conversando com a Cíntia, que é a atual vice-presidente, mas independente dela se ela ficar como vice ou não, certamente ela já se colocou à disposição e aqui, mais uma vez, agradecendo a ela e a todos que se dispõem a continuar também nessa luta e agradecendo também que não puderam, porque a gente sabe que muitos têm outras demandas importantes, mas a Cíntia, se não estiver como vice-presidente, estará certamente também participando da próxima diretoria. Tá certo, Luciano Moresco, muito obrigada por atender a Rádio Independente, uma boa eleição lá no dia 10 de abril, parabéns pelo trabalho também desempenhado à frente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate. Eu queria agradecer, terminar dizendo que se nós tivéssemos, às vezes, e não é uma crítica, mas também é uma constatação, o respaldo e o respeito que a imprensa regional tem dado para as ações do Codevate, se tivesse esse mesmo comportamento por parte do Estado, nós teríamos maiores avanços ainda para fazer e mais conquistas para se buscar. Por isso, meu agradecimento sempre a vocês. Mas estamos vendo evoluções, estamos vendo que esse trabalho é importante, lembrou bem o Moresco em relação à questão da energia elétrica e vamos lembrar daquele leite derramado na porta da RGE, muitas reuniões, audiências que aconteceram lá em Porto Alegre, a visita deles aqui na região também, Moresco esteve à frente, a questão da concessão das rodovias estaduais. Então, parabéns aí para o Moresco, né, que é um dos abnegados por fazer o melhor para o desenvolvimento aqui do Vale do Taquari e pelo jeito, é o que tudo indica, então ele vai permanecer, mesmo que não era o objetivo inicial dele, mas é para que o Vale continue tendo boa representatividade e continue tendo alguém ou algumas pessoas, né, porque ele faz parte, lidera uma diretoria, mas faz parte de um grupo para buscar o melhor aqui para a nossa região.